Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast e hoje estou com um amigo meu aqui, que esse eu posso falar que é irmão, cara que eu tenho uma profunda admiração, cara que cuida dos meus investimentos, que me vendeu meu primeiro seguro de vida, cara que a gente tem uma história de vida compartilhada, de negócios compartilhados muito grande. Meu amigo Evandro Montagner, bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, irmão. Prazer estar contigo. Que isso. Já vou começar já com a pergunta que eu faço para todo mundo que senta aí, que é o que é vendas para você? Cara, o que é vendas para mim? Eu acho que eu tenho dois pontos de vista. Um em relação ao vendedor e um em relação ao cliente. Porque para o vendedor, para mim, vendas, eu acho que é a ferramenta mais eficiente para antecipar sonhos. Né? Um cara que se encontra, assim, encontra um produto que ele acredita, se prepara, obviamente ele consegue fazer 10 anos de resultado em um ano. E eu acho isso incrível, né? Porque quem segue carreira corporativa, igual a gente começou, você tem uma segurança, né? Tem um muro que protege o seletista que não protege o vendedor. Né? O vendedor, ele flerta com a insegurança lá, né? Ele tem esse revés. Ele não tem esse muro que protege, mas ele também não tem um muro que limita, né? Então, o céu é o limite. E do lado do cliente, eu acho que a venda é a resolução de problemas, né? Seja através de um produto físico, uma ideia ou um serviço, o vendedor ele é o intermediador para fazer essa solução. E aí, obviamente, as técnicas, o método, o processo de venda, ele vai depender do processo e do que está sendo negociado. Mas, basicamente, a gente é essa intermediação, né? Essa mistura, né? Sensacional, sensacional. Meu irmão, você não me perguntou, mas eu já quero contar de largada por que eu te chamei. Você é um cara que não é porque a gente se conhece, não. Eu não preciso puxar seu saco, mais do que eu já puxo. Porque todo mundo que conhece a gente sabe que eu sou seu fã assumido. Você é um cara que a sua postura, as suas ideias, sempre que a gente troca ideia, falta tempo pra gente falar de tudo que a gente gosta. E eu chamei você porque eu acho que todo mundo que segue esse podcast aqui precisa ter o contato com uma pessoa como você, que viaja o Brasil levando soluções financeiras, levando educação. Eu vejo que você é um cara muito didático com seus clientes. E antes de você contar um pouquinho do que você faz, efetivamente, além de você ser um especialista financeiro, né, de soluções financeiras, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, assim. Como é que você chegou até o ponto que você está hoje? Um cara bem vestido, um cara que hoje mexe com muito dinheiro. Qual que é a sua história? Caramba, velho. Que é isso, né? Que apresentação é essa? Mas obrigado, né, velho? Você sabe que é recíproco, não vou rasgar cedo aqui. De uma forma resumida, filho de metalúrgico do ABC, eu brinco que a gente tem um padrão, né, pro nosso pai continuar falando com a gente no ABC, que você tem que fazer o Senai. Sim. Né? Então, na minha história não foi diferente. Eu fiz Senai, eu comecei profissionalmente a trabalhar na Volkswagen. Depois entrei na faculdade e a ideia era seguir uma carreira corporativa. Eu acredito que tem a competência envolvida, mas eu tive bastante sorte de ter muitas oportunidades de portas abertas ao longo da minha vida até hoje. Eu falo que eu tenho que contar um pouco com a sorte também, né? Eu faço a minha parte, mas se as pessoas não abrirem a porta, ou às vezes te dá a chance de você se empenhar ou vivenciar um projeto, às vezes você não vai conseguir mostrar que você é bom, que você quer alguma coisa. E na Vox eu tive essas oportunidades, mas eu sentia que eu não cabia mais lá dentro. E eu resolvi empreender depois de 10 anos de empresa. Eu saí, bati bastante cabeça, tive bastante resultado também em algumas outras áreas, que eu fui desde metalúrgica até consultoria também empresarial. E para mim a virada de chave, que é onde eu falo que assim que eu me encontrei, que eu tenho muito prazer hoje na atividade, eu acredito que o resultado também ele tem muita influência por conta da satisfação que eu carrego no que eu faço, é quando eu abri minha corretora. Caraca. Que é onde eu tô hoje. Legal. Então, assim, para mim a virada de chave é dali para frente agora o Evandro profissional. E aí já é outra... E não dá nem para lembrar, né, de como que era. Cara, difícil, né? Parece que passou muito rápido, né? Foi metade do tempo. Não, acho que foi mais da metade, né? Da minha vida. Hoje eu tenho mais tempo empreendendo do que de seletista, apesar de ter 22 anos, né? Mas passou muito rápido. E as melhores memórias que eu tenho são dessa fase para frente. Sim. Onde eu tive também os maiores desafios, mas as maiores conquistas, assim, não só financeiras, mas pessoais, de desenvolvimento, pessoas que eu conheci, lugares que eu conheci. Sim.
E aí foi uma era nova para mim. E antes de você falar dessa era nova, né? Tem muita gente que acompanha o podcast que não é empreendedor, mas que gostaria de ser, né? Hoje, tanto nos comentários aqui dos vídeos, quanto amigos meus pessoais que sabem que eu tenho um podcast, falam, pô, Vini, eu queria tanto empreender, mas, pô, eu tenho tanto benefício aqui na empresa, me falta um pouco de coragem, eu já tenho filho, ou eu sou muito novo, quero ter mais experiência. O que você falou uma frase legal, assim, eu não me encaixava mais ali e eu me encontrei empreendendo quando eu abri minha corretora. O que quando você era CLT, eu sei que não te incomodava porque eu te conheço, mas o que fez você querer olhar para o empreendedorismo e deixar de olhar para a carreira CLT? Cara, assim, puta, eu vou fazer uma curva aberta Tá. para responder isso, assim. Inicialmente, eu acho que quando a gente pensa em empreender, ou a gente está buscando resultado ou autonomia para a realização de projetos, né, para tirar coisas do papel e tudo mais. Hoje, várias pessoas acabam entrando nesse assunto comigo, né? Pessoas próximas, às vezes clientes que querem fazer esse tipo de transição. Para mim, a parte que tem que estar mais alinhada não é nem o bolso, é emocional. Sim. Né? Porque empreender é aquela frase, né, que é você pular de um precipício e construir o paraquedas na descida. Né? Você não tem certeza do que vai acontecer. Então, eu sempre aconselho a se preparar bastante, se organizar, se tiver a oportunidade de fazer alguma coisa em paralelo para ir construindo, né, a casca, não o Sim. negócio, Sim. mas a casca, você ter essa oportunidade, assim, eu acho que faz bastante diferença. E o lance para mim, assim, o que me pegou para fazer essa mudança era, eu queria mais resultado, não queria trava. Eu sempre fui a favor de meritocracia, né? Se você fizer pouco, você vai ter pouco. Se você fizer muito, você vai ter muito, né? E o céu é o limite. E vendas, a gente sabe que é isso, né? Pô, quantas empresas não têm vendedores que são os mais bem pagos da empresa? Sim, ganha São mais do que o diretor do mais que o do CEO. que os executivos. E esses caras, eles são importantes. Eles ganham mais porque existe processo quando tem cliente. Mas se você não tiver cliente, não tem várias áreas da empresa. Então, assim, você tem que ter um vendedor motivado. E aí, por isso que para mim, assim, quando alguém fala de empreender, eu falo, cara, empreender é vender. Sim. O empresário vende. E é engraçado isso, porque quase todos que querem empreender não querem vender. Você já percebeu isso? Não, eu quero empreender, mas, cara, eu não gosto de venda, meu irmão. Não existe, na minha cabeça, tá? Não é porque esse podcast é de vendas, não. Mas não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa querer empreender e ela não querer vender. A não ser que só existe uma, na verdade. Que é se você tiver um sócio que é bom de venda. Mas alguém vai vender. Alguém vai vender. Você é o cara do processo. E aí você se juntou com um cara que ele é comercial, mas ele não é de processo. Isso. Agora, se você vai entrar sozinho, você tem que vender. Porque ou vai ser uma ideia, ou vai ser um produto físico, Ou um serviço. ou vai ser um serviço. Mas você vai vender. Sim. Né? E a venda, para mim, e aí você que tá nessa área e entrevista um monte de vendedor, você pode até me corrigir se você tiver uma experiência diferente, mas assim, os maiores vendedores que eu conheço, os caras que têm mais resultado, antes de técnica, de método, que isso é importante, existem vários, né? Você é especialista nisso, o cara tem um brio, o cara tem uma chama, ele tem uma ambição dentro dele, sim, que ele quer realizações, ele quer conquistar, ele quer crescer. E aí onde que eu acho que o cara que tem esse brio, aí ele encontra alguma coisa que ele acredita, que ele consegue ver verdade ali. Porque o que vende, velho? Venda é confiança, né? É crença, é atitude. E para você ter isso, você tem que ter alguma coisa que te gere um pouco de propósito, que se enquadre ali com a sua missão, com os seus valores, né? Que você fale a verdade. Né? Então, a frase sua que eu lembro, que eu uso bastante, inclusive, né? Que eu sou bom de copiar, né? Eu tive bons mentores. Que fala que quem fala sempre a verdade não precisa ter boa memória, né? Exatamente. Então, assim, o cara que vai fazer essa transição, eu acho que ele tem que se preparar mais emocionalmente do que financeiramente. Porque muita gente fala assim, eu tô juntando dinheiro para eu abrir um negócio. E eu penso, eu falo, puta, se você soubesse que esse é o menor dos problemas, cara. Lógico, dependendo do negócio que você vai abrir, você vai precisar de estrutura. Uhum. Mas existem mais camadas ali que você vai ter que cuidar também. Sim. Então, eu voltaria umas casinhas antes para esse cara. Assim, conversa com gente que já empreendeu, veja os desafios. Né? Porque, às vezes, se você olhar só a parte boa do empresário,
E fala que o cemitério dos perdedores ele é silencioso, né? Você só escuta história bonita. Exatamente. Né? Aí você vê o cara puta, no meio do dia ele vai fazer uma aula de beach tênis. E aí você confunde, muitas vezes eu vejo que alguns amigos que fizeram essa transição, a autonomia com liberdade. Sim. Né? E aí ele esquece que a liberdade é quando você não precisa fazer. A autonomia é quando você pode fazer outra hora, mas você vai ter que fazer. Exatamente. Né? Então, para mim, nessa transição, só voltando, foi isso. Legal. Eu gostava do que eu fazia, eu era de área técnica, só que eu queria mais. Assim, eu achava que, de certa forma, eu estava me limitando em termos de potencial. Sim. Né? E aí eu não julgo, por exemplo, se tá bom ou se tá ruim pelo resultado que eu tô tendo na hora. Eu julgo pelo que eu posso fazer. Cara, isso é sensacional. Se eu posso muito mais, por que eu vou... Não tá bom. Exatamente. Aí o bom é inimigo do ótimo, né? Até porque o que desanima qualquer ser humano não é a situação atual, é a falta de perspectiva, né? Se você sabe que você vai receber um cheque de 1 milhão amanhã, você não tá desanimado hoje. Agora, se você tá devendo 1 milhão e você sabe que você vai ser cobrado amanhã, aí você desanima, meu irmão. Sim. Porque a sua perspectiva é péssima. Exatamente. Então a perspectiva ela muda tudo e eu acho que você tem toda a razão, cara. A gente tem que se limitar pelo que a gente pode, não pelo que a gente é hoje, né? Sim. Eu queria te fazer uma outra pergunta que me veio agora aqui, né? Qual que é o papel de sua família? Porque você vem de uma família que você tem um irmão gêmeo, Sim. que também empreende, mas que também teve uma carreira em empresa multinacional. Sim. Um pai que tem uma empresa, mas acho que também trabalhou muitos anos na Vox. Mãe professora, né? Sim. Então conta aí, qual foi a influência da sua família no Evandro que é hoje aí? Cara, assim, ó, como você comentou, meu pai é metalúrgico a vida inteira e hoje tem uma ferramentaria também. E minha mãe é professora. Então, assim, a minha criação ela foi voltada para valores, uma boa educação, classe Educação média, e trabalho. Educação e trabalho, muito trabalho. Não conheço ninguém que trabalha mais que meu pai. Eu me considero um cara que trabalha muito. Não consigo trabalhar mais do que ele. Assim, ele trabalha muito. E eram minhas referências. Né? Então, assim, eu tenho bons exemplos na família que empreenderam e tiveram muito resultado. E aí eu comparava, né? Eu falava, cara, pô, beleza, eles têm uma vida legal, uma vida digna, mas eu queria mais, né? Até para eles, né? Para poder transbordar isso como uma forma de gratidão. E aí eu via no empreendedorismo essa possibilidade, assim, meio que de romper essa barreira de resultado, de conhecer mais gente, conhecer lugares diferentes, explorar. Porque quando você empreende, você consegue empreender em ramos diferentes. Sim. Você não consegue ser um funcionário em ramos diferentes. Nossa, que incrível isso, velho. Nunca parei pra pensar. E pra mim isso me motiva. Eu falo, não, repete, você pode empreender em ramos diferentes, mas não pode ser funcionário em ramos diferentes. Exatamente. Caraca, irmão, que brisa. Então, eu consigo ser um múltiplo empresário. Obviamente, dependendo do porte, isso é uma coisa também que eu converso bastante com o pessoal que eu atendo que está na fase de construção da vida financeira. Tá. É comum quando começa a ter resultado, às vezes você já querer usufruir desse resultado. E aí eu gosto de uma analogia que é igual, por exemplo, você está plantando e regando um pé de uma fruta, por exemplo, e ele está começando a crescer, começou a dar fruta, você já quer comer a fruta. E às vezes você começa a colher o resultado muito cedo e você pode enfraquecer aquela árvore e você matar ela. Então eu sempre falo, pô, dá uma segurada aí, cara. Deixa enraizar, que talvez vai dar uma fruta para décadas ali, ou pro resto da vida, dependendo do que for. Então no começo é mais fácil que você tenha negócios que se conversem. Né? Porque aí a gente tá numa mesa aqui, pô, vai sair 3, 4 negócios num cross-sell. Sim. Porque você tem várias necessidades que eu consigo atender com vários negócios, né? Sim. E depois disso você consegue diversificar. E quando você é funcionário, não dá, né? Geralmente você vai trabalhar em uma empresa com um segmento. E fazendo uma tarefa. E uma tarefa, né? E aí isso também era uma coisa que me incomodava um pouco. E aí a influência familiar, assim, que é um ponto muito positivo, é que, pô, minha mãe acredita demais na gente, né? Que da hora. Louca, né? Louca, obrigado, mãe, né, por isso. Mas ela tem uma frase, assim, que me marca todas as decisões, assim, de troca de faculdade, por exemplo, quando eu morei um tempo na Alemanha, quando eu voltei, eu fazia federal, que eu quis sair da federal para mudar de curso. E aí, pô, isso é um choque na família ali, né? Aí minha mãe falava, se você acredita, vai. E aí tem uma frase dela que ela fala assim, às vezes o açúcar tá por baixo, você tem que mexer.
Caraca, velho. E é isso, velho. Sabedoria de vó, né? E eu não ia ter o resultado que eu tenho. Eu tô longe do que eu quero ainda. Sim. Mas eu não ia ter o resultado que eu tenho trabalhando pra alguém, mas nem com todas as portas abertas que os caras tivessem lá e eu saísse correndo nesse corredor. E muito menos a satisfação. Se a gente tirar a parte de resultado financeiro, o prazer de conhecer pessoas e lugares que eu não ia conseguir. Como é que você para no meio do dia pra gente fazer um podcast? Exatamente. Então, essa autonomia, essa liberdade, você começa a ver que existem várias formas de você construir tanto o resultado quanto o negócio. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você já passou fome? Não, nem de longe, assim. Agora você há de concordar comigo, né? Eu tenho uma teoria da minha vida que eu Dá acho pra que... ver que não. Tem uma teoria que eu tenho pra minha vida que eu acho que vai se aplicar à sua também, que eu falo que duas coisas. Primeiro, eu me considero muito privilegiado. Porque no país que a gente vive, eu não ter passado fome, coisa que meus pais quase passaram, se não passaram, eles nunca me falaram que passaram, mas eu imagino que sim, porque eles eram pobres e viraram classe média, e eu já nasci na classe média. Então, a frase que você falou assim, cara, eu tava bem lá na Vox, eu gostava do que eu fazia, mas eu queria mais. Eu tenho a minha teoria que assim, eu também sou desse mesmo pensamento, porque a gente já começou um pouco na frente. A gente já não sofreu tudo que alguém sofre normalmente. Então a gente é muito privilegiado. E por ser muito privilegiado, a gente vai pra minha segunda frase. A gente não tem desculpa pra não dar certo. Eu todo dia acordo com isso na cabeça, cara. Eu não tenho a menor... Eu não posso falar que, eu não tive amor dos meus pais, ou, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Cara, minha família é super estruturada. Eu nunca vi meus pais brigarem. Eu tenho 2 irmãs e a gente nunca... Fora a tretinha de irmão, assim, a gente nunca quis o mal um do outro, a gente nunca ficou dias sem se falar nada, a gente se ama. Todo mundo estudou, todo mundo tem nível superior. Cara, não tem razão pra não dar certo. Você concorda com isso? Você vê isso na sua vida também? Concordo. Eu, assim, nem de longe eu passei necessidades. Tiveram privações, a gente estudou em escola pública, mas até recentemente eu encontrei com alguns colegas que estudaram comigo, né? Eu gosto de esportes, né? A gente estava surfando e um deles especialmente está muito bem também. É um grande amigo meu, e a gente tava conversando, qual que é o diferencial, né? Se a gente parar pra pensar, porque um morreu, o outro tá preso. Você tem os amigos sim, assim lógico, também, todo mundo. são os nossos pais. É a mãe ali, velho, que da porta de casa pra dentro, ela fez a diferença. Beleza, uma que era clássica de eu ouvir pra minha mãe, assim, ó, vocês têm que saber conviver com todo mundo, mas vocês não precisam ser amigo de todo mundo. Nem inimigo, mas vocês precisam saber conviver com todo mundo. E, por outro lado, que nem meu pai. O meu pai, ele é baiano, ele veio da Bahia pra cá, trabalhava na roça. Ele veio, sei lá, com 17 anos, ele foi conhecer o asfalto. Né? Que ele fala, nossa, o chão mudou, né? Que é isso? Terra preta, né? E pra ele, é inconcebível, por exemplo, alguém no ABC com tanta oportunidade e não ter um bom resultado. Sim. E aí, como é que você fala pra um cara desse? Porque ele passou fome. Ele Sim. saiu da Bahia porque eles iam morrer de fome. Sim. Não foi que eu falei, nossa, eu sou muito ambicioso, eu quero comprar um prédio. Exato. Não, velho, ele precisava. Até eu participei uma vez de uma palestra, acho que era da Sobrave, da parte de sucessão das famílias donos de concessionária para as próximas gerações. E aí, o pessoal mais velho questionando, falou, mas os filhos não pegam, não vai... e não sei o quê. E aí a consultora, mais sênior assim, bem experiente, ela foi bem categórica, ela falou assim, gente, não tem como comparar a ambição de vocês, que a maioria começou do zero, com a ambição deles. Eles não têm as mesmas necessidades que vocês têm. Eles não passaram Já começaram de cima na pirâmide, né? E aí eu mudei um pouco até o meu perfil, eu tava conversando com a Milena, né, com a minha esposa, e ela tinha dado uma visão que a gente sempre questionou assim, se a gente conseguir alcançar todos os nossos sonhos, como é que a gente vai criar? Tô com o nenenzinho, né, de 7 meses lá, vai fazer 7 meses agora. Falar, como que a gente vai criar, né? A gente gera privação pra ter as mesmas visões que a gente tem de mundo, não sei o quê. E eu vi um cara que era muito bem sucedido falando uma vez que ele comentou assim, ele não tem culpa de eu ser bem sucedido. O filho do rei, ele é criado como príncipe. Ele já sabe que ele é príncipe. Sim. Né? Então, ele vai se portar como príncipe, vai ser uma educação assim, ele não vai ser privado do resultado dele, mas ele vai ter que se preparar para depois ele assumir talvez a majestade. Uhum. Eu não tive excessos, hoje eu vejo limitações ali que eu nem senti falta, velho. Assim, sabe? Vou usar as roupas dos primos mais velhos.
pra mim não fez diferença nenhuma, né? Sim. Que no final das contas não são isso, né? Que eu lembro. Eu lembro das experiências, dos incentivos, toda a troca de carreira que eu fazia. Quando eu decidi sair, por exemplo, da carreira corporativa para começar a empreender, e aí você vai vender, isso foi um pouco de choque na minha família. Que existe Você perde o status, né? tem um estigma, né, do vendedor, que você fala assim, puta, e o corretor? Eu juntei Não, os dois. Você pegou os dois, né? Eu peguei os Caraca. dois. Só voltava a me abraçar. Você fala, mas o que aconteceu? Quem te machucou, cara? Mas eu acredito que se tá alinhado com valores, com objetivos, vai que vai. O desafio, eu acredito que é esse, né? Sim. Que é você alinhar as suas ações com as suas ambições. Sim. E você ser justo com os dois, né? Exatamente. Você fala assim, às vezes você quer um resultado que você não tá nem de longe trabalhando para isso, né? Como é que você vai querer? Você tá sendo injusto. Exatamente. E vice-versa também, né? Isso é uma coisa que eu tenho refletido bastante também, né? A gente tava conversando disso. E agora entrando num assunto um pouquinho mais além, a Milena, você citou ela aí, sua esposa. A Milena, você conheceu ela quando você estava trabalhando, quando você estava empreendendo? Ou quando estava na transição? Conheci quando eu estava no Senai. Nossa, lá de trás. Milena é minha parceirona já. Caramba. Comprou na baixa, total. Mérito é dela. Eu brinco que comprei a Tayane na planta também. Eu que construí tudo. Milena esculpiu na pedra ali, né? Tá tentando ainda. Não, mas faz muitos anos. E ela é uma que, puta, a Milena também... Passou por tudo com você. Passou por tudo, assim, de quando eu quebrei a minha empresa também, né? Que essa a parte... que a gente não fala, né? Que não é romântica. E sempre do lado ali. A Milena era executiva, né? Saiu agora do trabalho para... porque foi um plano também que a gente se organizou para isso, quando o Gui nasceu, para ela se dedicar à gestação. Durou um mês, que ela não consegue ficar parada, né? Que eu brinco, pô, tinha 390 funcionários. Aí, de repente, só tinha eu para mandar, né? Sim. Aí tava meio sobrecarregado. E aí ela assumiu um braço das nossas operações lá e, puta, ela é... Avião para trabalhar. Avião. E eu dei sorte, né? Que era um passe que eu não conseguia comprar. Sim. Né? E também me incentiva demais, assim, eu acho que acredita mais em mim do que eu. E eu tenho uma confiança boa, assim, para projetos, assim, me incentiva muito. E você também acredita nela, acho que mais que ela. Muito, muito. Eu acredito que tem essa sinergia, assim, de a gente pensa parecido em alguns pontos, mas a gente debate bastante ideias, assim, né? E é bom também ter esse desalinhamento ali para ver pontos diferentes, né? Porque se vocês... Né, fica bem tendencioso, né? As tomadas de decisão. Exatamente. Mas ela topa cada aventura lá, que às vezes eu olho para ela... Você fala assim, cara, eu só falei por falar. Você tá com a cabeça, né? Legal, velho, legal. E aí você montou a sua corretora. Isso. E aí, como que é essa vida de corretor de seguros? Quando assim, vou contextualizar, né? Quando fala corretor de seguros, eu penso logo em corretor de seguro de carro, de casa, de esse tipo de seguro mais popular, vamos dizer assim. Uhum. Mas você hoje cuida dos meus seguros de vida, que é um negócio que eu nem sabia da importância até você me apresentar. E depois que você me apresentou, eu sou meio que o fãzinho do corretor de seguro. Eu falo pra todo mundo o que é um ativo garantidor, que é um termo que você me ensinou. Então me conta aí como é que é a sua corretora, como é que tá hoje? Hoje eu sou um franqueado da Prudential do Brasil, né, que hoje é a maior seguradora independente de seguro de vida do Brasil. E ela é a maior seguradora do mundo também, né? E... Por acaso, né? Por acaso, né? E eu conheci a Prudential, né, que foi o meu primeiro contato também. Até então, o meu contato com corretores era o cara que fazia o seguro do meu carro. Eu era funcionário também lá atrás, né? Então eu não tinha um corretor para fazer o plano de saúde, por exemplo, da minha família. Nada, né? E o corretor, ele é uma peça importante também subjugada. Subvalorizada, né? É tipo o corretor imobiliário, né? Sim. Pô, eu tenho uns clientes assim, os caras são podre de rico, o corretor imobiliário. E às vezes você fala do corretor imobiliário, parece que é um cara que panfleta no farol. Não sabe o que tá fazendo. Tipo, eu vou fazer isso até eu arrumar um emprego. Você fala, pô, você é só corretor? Você fala, meu Deus, o cara é milionário. E eu conheci a Prudente quando eu virei cliente, né? Eu fui indicado por um amigo meu. Eu conheci e ele me apresentou. Quando ele falou de seguro de vida, eu tinha 22 anos, eu era solteiro.
morava com os meus pais, eu não tinha nem passarinho. Eu falei, jovem, se eu morrer, eu acho que às vezes vai ser um favor, né? Eu não sei, né? Mas eu não tenho a preocupação. Mas ele falou, o que você entende de seguro de vida? Foi o meu primeiro contato. Aí eu falei, pô, aquilo que eu vou pagar para quando eu morrer alguém usar. Meus pais não dependem de mim, né? Eu não dependo deles, mas, pô, eu não tenho dependentes. Ele falou, não, mas esse aí é um seguro de morte, né? Eu falei, pô, e se você tiver um acidente que você não consiga trabalhar? Por exemplo, se a gente perder a voz, o meu seguro, ele cobre minha voz. Aí a pessoa falou, cobre. Eu falei, velho, tem que cobrir, né? É um diagnóstico de uma doença. E ele começou a me apresentar um universo que eu não conhecia. São proteções em vida, né? E que fora do Brasil isso é muito comum, né? Que o cara fala, bom, é óbvio, né? Eu vou fazer um seguro do carro, mas eu não vou fazer o seguro em quem tá dirigindo o carro para quando ele bater, né? O carro vai bater sozinho. E aí em 2012 eu virei cliente, e aí conversando com o pessoal, eu fui indicado, né, para Prudential, conversamos algumas vezes, mas eu não estava no momento, e aí nós voltamos a conversar em 2016, 2017, mais ou menos. E aí eu já estava numa outra fase da minha vida, e aí eu comecei a me envolver, estudar, e acabei entrando nos processos lá, adquiri uma franquia, e aí, pô, eu sou meio encantado, né, eu sou um cara... Te acredita de verdade. Eu sou um cara suspeito para falar assim, porque eu não trabalho por filantropia, né? Para mim é um excelente negócio, mas eu vejo muito valor na atividade, né? Principalmente quando você tem que pagar um benefício, que é a pior parte do meu trabalho e ao mesmo tempo é a melhor parte, né? Sim. Porque na hora que alguém tem um problema, eu sou a única notícia boa, né? Mas, tipo, tá tudo... Que nem um cliente meu faleceu de Covid há um tempo atrás. E pô, a mulher não trabalhava, 2 filhos pequenos, sabe? O mundo caindo, o que eu vou fazer? Eu sou a única notícia boa, sou um cheque, né? Então, eu vejo muito valor nisso, em proteger negócios, patrimônio, sucessão de patrimônio. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu fui me encantando, porque quando a gente fala de seguro de vida... Quando a gente fala de corretora de seguro, tem esse nível de conhecimento, porque geralmente, e quando a gente fala de seguro de vida, a gente relaciona com produtos bancários. Sim. E muita gente, quando eu paro para conversar, não sabe, por exemplo, que a gente consegue resolver problema tributário, fiscal, contábil, sucessório, patrimonial. É um e mundo, o seguro né? de vida é só Só um nome. É só uma facetinha. Seguro de vida é comprado, né? Que ele é resgatável. Sim. E aí, quando eu entrei nesse mundo, eu gosto muito de estudar, e aí eu comecei a vislumbrar um monte de oportunidade. E eu trabalho só por indicação, né? Então é um negócio bem interessante também, porque o meu ciclo social ele melhorou muito. Porque o meu amigo, ele vai indicar quem ele gosta, né? Sim. Então, assim, dificilmente, se você me apresenta alguém, como você já me apresentou, vai ser uma pessoa ruim, né? Sim. Porque já teve o seu filtro. Então, graças a Deus, eu me sinto privilegiado de ser cercado por boas pessoas, né? Sim. Que às vezes vão gostar ou não do que eu faço, às vezes eles já até têm uma solução. Mas quando eu sento para conversar, sempre é uma conversa legal. Por isso que eu falo assim, bom, o que é o meu trabalho hoje? Eu bato papo e tomo café o dia inteiro. Bastante café? Bastante café. O dia inteiro, e conheço um monte de história legal, um monte de história inspiradora. Tendo muito cliente mais velho. Então, assim, pô, você aprende demais. Uma sabedoria que você não Nossa. teria oportunidade, né? Que, pô, empresário, você conversou com um empresário mais velho, ele já passou, tipo, você vê os juros altos e todo mundo reclamando, e o cara já passou por hiperinflação. Aí ele fala, cara, tá tranquilo. Tá de boa, tô crescendo. Pra mim tá tranquilo, né? Tipo, o cara tá surfando em cima do trem, descarrilhado lá, e pra ele tá tranquilo. E o pau tá comendo, todo mundo desesperado, só que o cara já passou por coisa pior, né? Sim. Então, assim, pra mim é uma oportunidade bem legal. Legal. E aí você tem a franquia da Prudential, e a gente tava conversando aqui em off, você falou que tem mais de 1.000 clientes e tudo mais. Isso foi uma construção, né? Isso. Hoje eu sou um franqueado da Prudential, que é o meu core business, e a gente montou um escritório de soluções financeiras. Então, atendo o cliente desde a parte de construção e planejamento patrimonial até a parte de sucessão patrimonial e empresarial. Então, assim, o cara mais velho que ele está passando um patrimônio para outra geração, para a gente desonerar imposto, facilitar essa transmissão, gerar liquidez, né? Para a família que vai receber e explicar como que funciona, porque muita gente não tem noção, né, dos tributos que envolvem isso, e a parte empresarial também, que seria, por exemplo, na ausência de um sócio, como que dá continuidade desse CNPJ? Vai ter a entrada dos familiares, do sócio que faleceu?
Não vai? Como que eu compro essas cotas? Caramba. Então, assim, puta, é um universo. Aí tem a parte de contábil, a parte de isenção fiscal. Tem um monte de coisa que a gente consegue usar, que são produtos também securitários, mas que é uma gama gigantesca, assim, que às vezes, né, Não, e as Evandro, soluções, elas foram aparecendo meio que como um pós-venda para os clientes também. A ideia é que a gente, que eu quero me tornar um hub financeiro, né, que é aquele, que é meio que acontece, né, tipo, tenho uma dúvida ou uma situação financeira que eu preciso resolver. Vou ligar para o Evandro. você quer ter esse ecossistema para Isso, atender para atender mais da melhor produtos maneira, para atender os mesmos clientes. da melhor maneira possível. E Isso é uma mais estratégia clientes, de né? venda sensacional, hein? Porque eu sei que você não pensou como estratégia de venda, ou talvez tenha pensado, mas basicamente você vai aumentar pensando em você como uma empresa. Você vai aumentar o seu faturamento sem necessariamente aumentar a sua base de clientes. Você só vai oferecer mais coisa para os mesmos clientes, Sim. que é um princípio de venda. Sim. Que E top. hoje, assim, em termos estratégicos, lógico que cada negociação ela exige um método, né? Um processo. Mas eu não me considero um bom vendedor. Ah, né? tá. Mas eu acho que eu tenho facilidade em criar bons relacionamentos. Né? E conseguir mostrar, por exemplo, que eu estou buscando a melhor solução. Então, assim, eu acredito que quando a gente está numa negociação e uma das partes tem empatia, ou as duas partes têm empatia, é meio natural que as coisas se concretizem. Eu tenho reuniões, assim, que elas são extremamente técnicas, né, que são bem consultivas, quando a gente fala, por exemplo, de sucessão, né, ou parte fiscal, Você praticamente educa o cliente. Né? e que não tem nem tanta emoção, né? É uma coisa mais lógica, né? E até um pouco mais meu perfil, apesar de trabalhar com seguro de vida, né? Sim. Não sou um cara muito emocional. Mas tem uma parte que são decisões emocionais pautadas na razão. Que é, por exemplo, quando eu vou conversar seguro de vida com um cara igual eu. Pô, eu e a Milena, hoje com um filho de 7 meses. Faz total sentido. Eu vou tomar uma decisão por emoção. Porque eu quero que ele estude da melhor maneira possível. Eu não quero que eles mudem de padrão de vida se eu não estiver mais aqui. Então, assim, a decisão vai ser emocional, pautada na razão de que faz sentido eu fazer isso. Então, o meu trabalho hoje, ele é um trabalho de conscientização. Então, quando eu sento para conversar com alguém que foi indicado, né, é um bate-papo. Tá, mas Então, você entender o momento do cara, né? Ver se ele tem alguma necessidade, se ele não sabe, às vezes mostrar para ele que existem, às vezes, gaps ali dentro do planejamento dele e que talvez eu tenha soluções. E aí, se der esse match e tiver soluções, a gente monta um planejamento personalizado. Tá, mas isso pra mim é muito a característica de um bom vendedor. E você falou que não se considera um bom vendedor. Então, o que é um bom vendedor pra você? Ah, cara, é que eu acredito assim, existem pessoas que eu vejo muito mais competentes em vendas do que eu. Né? Em termos de técnica, de método, de processo. Mas para mim, assim, não é só isso, né? Sim. Que é o gancho que eu falei, assim, vendas tem muito de energia, de empatia. É gente, né, cara? Sim. Assim, porque mesmo no B2B, né? O B2B é sempre com uma pessoa. Né, também, esse cara tem que te comprar. Né? Não tem aquela máxima das pessoas compram de quem elas gostam? Sim. Então, eu acredito que é um primeiro passo ali para você ter oportunidade. Porque às vezes você é muito bom, mas você não tem a chance de demonstrar. Então, assim, não acho que seja só técnica comercial. Né? Lógico que isso faz muita diferença, né? Não dá pra mas eu negligenciar. costumo dizer que a técnica ela é muito boa quando você já tem esse outro lado do relacionamento. Se você tiver entre uma ou outra, você tiver que escolher, cara, eu não sei nada de vendas, o que eu desenvolvo? Por exemplo, o primeiro livro que eu recomendo pra uma pessoa de vendas nunca é um livro de vendas. É um livro de relacionamento que é Como Fazer Amigos. Nossa. Mas, ó, lê aqui, ó, aprende como sorrir, aprende como as pessoas gostam de você, aprende a chamar os outros pelo nome, que é relacionamento, não é vendas. Aí depois que você souber fazer bons relacionamentos, que é o que você falou, existem até teóricos de vendas que já estão querendo matar essa terminologia de B2B. Falando que B2B não existe, porque não existe empresa que negocia com empresa. É pessoa com pessoa. Sim. Então tem muito P2P, a estrutura né, é diferente, né? Exatamente. O porte da negociação, às vezes é diferente, mas no final das contas são pessoas discutindo lá alguma ideia para ou um serviço ou um produto. Então, assim, o bom vendedor ali,
Pra mim, ele é uma pessoa que ela se relaciona, que ela se coloca no lugar da outra pessoa. Sim. Porque pra mim, por exemplo, no meu negócio especificamente, se eu conseguir entender o mais próximo de como você pensa e eu tentar enxergar com seus olhos os seus objetivos, pra mim é mais fácil. Porque a parte técnica eu já tenho. Sim. Né? Mas o que adianta a parte técnica se eu soltar aqui assim? Às vezes não faz sentido. Não vai, as peças não vão se juntar. Então, nesse ponto mais consultivo, eu acho que é mais, por isso que eu falo que eu acho que é mais relacionamento do que técnica comercial, né? Concordo plenamente. Por exemplo, se você fala que eu falo que eu não sou um bom vendedor, sabe aquele, vende essa caneta pra mim. Eu vou pôr a caneta no bolso e vou tomar um café lá, não tenho o que eu fazer com essa caneta. Sim, né? exatamente. Mas talvez a gente vai ter bastante coisa pra agregar um pro outro quando a gente for discutir. Sim. Né? Então, assim, pô, o negócio que você fala que eu tenho visto nesses últimos anos, assim, os relacionamentos que eu tenho criado. Eu sempre valorizei muito os relacionamentos que agregam, seja para minha família, seja para o meu negócio, né? Porque esses são, no final das contas, o que eu acho que vale a pena, né? E, cara, e essa é a graça do empreendedorismo para mim, porque quando você é um CLT, e nada contra, todo mundo tem que ser CLT para aprender a trabalhar. Essa frase eu ouvi do meu pai, com 16 anos, quando eu fiz Senai, ele estava montando a empresa dele, e eu falei, pai, eu tô fazendo Senai e quero trabalhar com você. Ele falou, mas você não sabe fazer nada. Vai trabalhar para os outros para você aprender. Então eu acho que todo mundo tem que trabalhar como CLT para aprender. Só que o CLT você não escolhe com quem você trabalha. E no empreendedorismo a gente escolhe. Eu, por exemplo, você também, a gente escolhe para quem que a gente vai vender. A gente escolhe quem que vai trabalhar pra gente, quem que vai trabalhar com a gente, então, e quem que a gente vai conviver, porque graças a Deus, o empreendedorismo a gente tem uma liberdade geográfica e de tempo que nos possibilita escolher. Coisa que às vezes no CLT você tá lá, você tem que aguentar aquela galera que tá ali, porque eles estão sendo pagos igual você, né? Mas, pô, eu, por exemplo, semana passada, ou retrasada, eu peguei um avião, fui pra Argentina pra ir numa feira com os caras que são meus clientes, viraram meus brother, e fui lá, tal, ajudar os caras, porque os caras não falam muito espanhol. Puta experiência, cara, mó legal. Bate e volta, fui quarta, voltei quinta, mas, cara, pude estar com os caras, pude conhecer um monte de gente lá na Argentina e tudo mais. Então isso nunca ia conseguir fora, né? Então acho que a graça do empreendedorismo também é essa, né? Você poder ser dono do seu tempo, dono do seu ambiente. E a ambiência faz toda a diferença, né? Mas eu ainda quero falar um pouco mais da sua seguradora. Sua seguradora não, sua corretora de seguros, tá? Quais são os desafios principais que você tem hoje lá? Como que tá a sua estrutura? Só que a Milena tá com você, uma parte. E eu tenho assistente também, né? Porque assim, pô, hoje, que nem agora em julho, a gente vai para 1.200 e pouquinhos clientes. E aí são muitos clientes, né? Sim. E o meu trabalho, ele não é uma venda pontual. Ele é um relacionamento, você sabe disso, né? Você foi um dos meus primeiros clientes, né? Eu tenho bastante orgulho de falar isso, né? E bastante gratidão por isso também. Também tem, irmão. É que você acompanha desde o começo. O nariz tava escorrendo lá, mano, barrigudinho. Você não tinha nem barba. Tinha cabelo. Aí o meu trabalho, assim, como é um trabalho de acompanhamento. Então, eu tenho um privilégio que eu converso com o pessoal, que eu estou envelhecendo com os meus clientes. Né? E tem cliente que eu estou atendendo as 3 gerações. Que eu comecei a atender o cara, e aí depois ele me indicou para os pais, a gente começou um processo sucessório, e o filho, ele ficou maior e a gente começou a atender o filho. E aí eu falo para ele, eu falo pro filho, eu falo, cara, eu vou atender o seu filho. Aí é só. Se eu tiver saúde, eu espero que eu tenha, eu vou atender o seu filho também. Então, assim, é um trabalho de longevidade. Então, a gente começou a estruturar de uma maneira que a gente fique próximo desses clientes. E aí, esses cross-sells, eles são mais para pós-venda do que para negócio. Sim. Óbvio que é um excelente negócio. Sim. Porque eles já são clientes de outros ramos, de outras corretoras. Eles já têm essas demandas. E pelo relacionamento e a confiança que eu vou adquirindo ao longo dos anos, muitos tem me dado a oportunidade de ir centralizando essas coisas, porque facilita para eles e para a gente também, né? Sim. Internamente, porque aí eu vou tendo uma visão mais geral do que a gente chama do asset allocation do cliente, aqui, como funciona a estrutura financeira dele ali. E aí fica mais fácil até para orientar, né? Porque eu vou fazer orientações mais embasadas, né, para ele. E a gente tem um modelo hoje muito saudável. Tem um escritório no Morumbi, um na Liberdade. A Milena hoje trabalha de casa, né? A gente tem essa possibilidade também, porque ele está pequeno. Eventualmente vai pro escritório.
E eu ainda sou mais das antigas, né? Ainda faço muita reunião presencial. Gosta, né? Mas, pô, o online, ele também é indispensável, né? Até pelo porte da carteira que a gente tem, para conseguir falar com mais gente, né? Porque existe uma limitação, tem cliente no Brasil inteiro, né? Então, Eu ia te perguntar isso. Hoje sua carteira tá totalmente pulverizada. eu só não tenho, se eu não me engano, no Acre. A gente estava fazendo um estudo. Vou te indicar um cara de lá. É, Tem um amigo meu no Acre. tem que ser brasileiro, né? Essa brincadeira daquela, é internacional, né? E o resto do Brasil, todos os estados. E é engraçado até, eu conto isso, até a pandemia, a política da franqueadora que eu tenho a franquia, não permitia reuniões online. Era só reunião presencial. Ah, e não tinha como se abrir longe. Eu abria, fazia 2 estados por semana, eu rodava quase 2.000 quilômetros por semana, né? Tava Caramba. sempre fora, né? O começo Sim. da jornada acho que você pegou Sim. uma época assim. Quando veio a pandemia, e aí teve uma migração natural ali, uma digitalização do mercado, foi um negócio violento, assim. E eu acabei tendo a sorte, assim, foi um período bem caótico, obviamente, né? Que não precisava ter passado, né? Mas para mim, eu tava num negócio que acabou surfando essa onda, então assim, puta, acelerou bastante o nosso crescimento. E aí é nessa pegadinha, né? Hoje a gente é só por recomendação, a gente não trabalha com contato frio. E quando o americano tem um modelo muito forte, né, de recomendação, isso exige da gente bastante carinho, né? Sim, uma qualidade, Bastante né? competência, cuidado, porque eu não posso só fazer uma reunião com você, eu tenho que transformar isso numa experiência, né? Sim. Porque se for uma experiência muito satisfatória para você, você fala, cara, Peraí, anota fala aqui. fala com o fulano, fala com o ciclano, né? E aí E te fala, conhecendo, isso acontece. cara, eu me esforço muito, velho. Muito, assim, eu estudo muito, né? Modéstia à parte, assim, eu sou bem preparado para o que eu faço, assim, eu sou bem preparado. Nunca vai estar, a gente Sim. nunca vai estar pronto, né? Não, mas o que eu Mas eu acho sou bem legal, preparado. sempre que a gente conversa, você realmente está sempre tirando uma certificação nova, você está sempre estudando alguma coisa diferente, você está sempre. Você é um cara, Evandro, que eu admiro também, porque você não é um cara vertical. Eu falo assim, eu tenho amigos que são verticais e amigos que são horizontais. O que é isso, né? O amigo vertical é aquele cara que você percebe que, meu, o cara hoje ele tá como um exemplo de CLT, né? O cara hoje tá como vendedor, aí ele vira supervisor, aí ele vira coordenador, aí ele vira gerente. Aí daqui a pouco ele vira gerente de uma empresa maior, gerente de uma empresa maior, vira diretor. Esse é o cara vertical. Ele tá sempre crescendo assim, e é admirável isso. Só que normalmente esse cara, ele vira um especialista numa coisa só. Ele faz uma carreira vertical. E você é um cara que você tem a característica do vertical, porque sempre que a gente conversa você tá melhor, então você tá indo pra cima. Mas sempre que eu converso com você, você vem de uma você vem falar assim, cara, tô abrindo um negócio novo, tô abrindo um braço novo, tô abrindo uma parceria nova, tô estudando um negócio novo, tô tirando uma certificação nova, então eu falo assim, caramba, o Evandro é muito horizontal. Porque eu acho que quando você alinha o verticalismo com o horizontalismo, cara, você consegue ter uma carreira, além de ser mais saudável, você consegue ser reconhecido como uma autoridade, porque assim, realmente o cara tá se dedicando para aquilo que ele tá fazendo. Sim. Isso é uma coisa que você faz intencional? Sim. De estar sempre preparado e sempre tentando abranger mais? Eu comecei no mercado financeiro, eu estava com 26 para 27, cara de moleque, e bem rápido eu acabei entrando no mercado de alta renda. E, cara, é a mesma negociação, praticamente o mesmo produto. A diferença é que foi uma coisa que eu aprendi, que quem tem referência é mais exigente. Sim. E a conversa, assim, eu faço uma reunião de 1h30, 2 horas, é 10 minutos do que eu faço. O resto são amenidades, Sim. né? Ideias, É o alguma cara coisa, te avaliando. é alguma coisa que a gente leu, é esporte, a gente gosta muito de esporte, Sim. é política, economia. Então, assim, eu acredito que uma característica também de quem tá no jogo ali é meio que ter essa capilaridade de conhecimentos, né? Sim. Que às vezes a gente brinca, né? Que é muito assunto aleatório, né? É. Eu sou especialista em amenidades. Exatamente, né? Sou fluente em amenidades. Mas do meu segmento, ele acaba dispersando em vários segmentos. E aí hoje eu tenho me preparado, porque eu tenho a equipe multifuncional
Porque também é uma pretensão eu acreditar que eu vou conseguir fazer tudo sozinho. Não sou nem de longe tão inteligente para isso, né? E mesmo que eu fosse, eu acho que eu não teria capacidade de ser um especialista em várias coisas. Você é tipo um pato, né? Exato. Aí vira, você falou uma vez pra mim que um dos seus medos é você ser um vendedor de ideias. Sim. Você fala assim, cara, hoje eu tô... E a gente tava falando sobre isso ali agora no café. Cara, hoje eu falo que esse copo aqui é o melhor copo do mundo, aí daqui a pouco não é mais o copo, agora é essa garrafa que é o melhor do mundo. Aí eu chego pros caras que eu vendi esse copo e falo que a garrafa é melhor. Aí passa 2 anos eu falo pros caras da garrafa que o microfone é melhor. Aí esse cara do copo já não acredita em mim, o cara da garrafa começa a desconfiar. Aí eu falo que o vaso é melhor, aí o cara... Então vira um ciclo que você tá vendendo. Incoerente, né? Você tá vendendo cada hora uma coisa. Você fala, cara, mas peraí, o que esse cara faz, cara? Que tudo é o melhor? Que é aquilo que a gente tava falando, né? Tem os caras que é difícil de acompanhar o que faz, né? Exato. Você fala, o que ele tá fazendo, velho? Eu não sei. É. Eu sei o que ele estava fazendo, né? Exatamente. Isso Talvez nem ele saiba. Né? E isso é uma coisa também que eu vejo da atividade comercial, que é do empreendedorismo também, mas trazendo, né, pro tema, o vendedor consistente, ele acaba tendo mais facilidade para ter resultado, né? Exato. Porque eu vejo até, tenho parceiros de negócio, os caras são impressionantes, assim, fazem a mesma coisa que eu, em um nível absurdo, assim, Sim. absurdo. E eu não sou mais rápido, nem de longe, mas eu sou consistente. Né? E essa consistência, ela dá resultado em tudo que você fizer. Sim. É igual esporte. Né? É melhor você treinar um pouquinho todo dia do que você treinar tudo de uma vez um dia só. Exatamente. E a venda é isso. Então, por exemplo, esses caras, eu acho que é um desserviço para eles quando você fica pulando ali de galho em galho, o cara chegar para você e falar assim, você ainda trabalha com... Fala, o cara falou isso aí, tem alguma coisa errada já. O cara já não tá entendendo. Que nem já aconteceu, o cara falou pra mim, você ainda tá na Prudential? Eu falei, cara, eu pedi pra entrar, não vou pedir pra sair. Né? Pode ser que as coisas mudem, mas não tá nem no meu radar, né? Exatamente. Que isso aconteça. Exatamente. Legal, agora vamos falar um pouquinho de amenidades, já que você falou que você é especialista em amenidades. Tem que tomar cuidado com a linha que vai... Não, tô brincando. O que eu ia te perguntar, você é um cara que, quando eu te conheci... eu já gostava de ler e você foi um cara que sempre me incentivou a ler, sempre me recomendou livro. A gente sempre falava, tô lendo esse livro, tô lendo aquele livro. Que livro que você tá lendo agora ou que você leu recentemente que tá te ajudando? Cara, eu tô lendo Construção de Virtudes. Você já leu? Não. É um livro que é uma iniciação de um estudo católico. Caramba. Assim, vira pai, né? Você começa a falar, como que eu vou passar os valores pro meu filho isso aí. No mundo de hoje, né? Eu gosto muito de autoajuda. Tem um preconceito de autoajuda, assim, eu sou né? fanático. Mas, cara, pra mim é incrível você pensar que um cara passou 30 anos escrevendo uma obra que você lê em 2 semanas, né? Exato. Eu gosto muito de reler livro. Eu sei que você faz isso também, né? Esse ano eu reli, acho que o Segredos da Mente Milionária, eu devo ter lido pela 10ª vez. Cada hora você lê de uma maneira diferente, né? Bate diferente, né? E aí eu tô lendo agora, eu e a Milena, a gente tá meio que nessa missão, porque apesar de ter uma fé muito grande, eu não tenho uma doutrina. Não frequenta e tal. Não tenho isso, eu não tive muito estímulo, assim, eu fui criado numa família católica, fiz catecismo, tudo, mas não tive uma frequência. E aí a gente começou a estudar isso um pouquinho mais e falar, cara, não sei nem ensinar. E aí isso já me pega. Eu falo, então deixa eu fazer a minha lição de casa e agora eu tô nessa fase, cara. E você eu ganhei de um grande amigo meu, um cliente, o livro, eu tô nessa... E você, como gosta de se preparar, eu sei que você Cara, você e a Milena são um dos poucos casais que me externou assim, cara, a gente vai ter filho em tal data, a gente tá se preparando. E você cumpriu, velho. Eu falei, caraca, que sonho, né? Porque eu e todo mundo que eu conheço é sempre no susto. Meu Deus, né? Uma criança. Estamos grávidos, né? Sempre assim. Não, a gente se planejou bastante, assim. Tem os prós e os contras, assim, né? Porque ela tinha uma carreira também... Tem, né? Uma carreira, ela só saiu agora. Onde ela teve muito crescimento... Eu não vou falar que foi muito rápido, porque ela que estava lá, né? Trabalhando. Mas ela teve bastante expressividade na área dela. Muito competente. Pessoal, ela é grávida, falava, eu tô fora do mercado. Eu fiquei sabendo que você tá fora do mercado. Vamos conversar. Fala, meu filho nasce em novembro. Não, vamos marcar para dezembro, então. Ela falava, isso é bom. Entenda isso como um elogio. Agradece e deixa... Fala que é loucura. Deixa para depois.
E aí o lado bom e o lado ruim, assim, a gente teve a oportunidade de se estruturar bem para ter filha. O lado ruim, às vezes, é ter o filho um pouco mais velho, né? A gente queria mais novo, só que muitas vezes por decisões profissionais a gente vai adiando. Quantos anos vocês tiveram? A Mi tava com 33, E eu você? 35, 34 e 35. 34 anos. Não. No time. É, pra E agora mim- a gente curte pra caramba, assim. Tem outras preocupações, né? Então conseguiu se organizar, por exemplo, para ter essa maternidade. A gente tá querendo outro já também, né? Sim. Então tá se organizando para talvez no ano que vem fazer isso. Aí é a máxima da vida, né? Quem falha ao planejar, planeja falhar, né? Exatamente. Não tem, eu acredito que aí entra no lance que eu comentei da sorte, né? Sim. A gente tinha uma intenção, mas não é Não era certeza. que é também igual venda, né? Tipo, se você parar pra pensar na venda, assim, por isso que eu acho que a parte emocional, ela tá tão relacionada, ou mais, às vezes, do que a técnica com o resultado. Porque você não controla o resultado, você controla a sua atividade na venda, né? Sim. Eu não controlo se você vai fechar comigo. Eu Sim. controlo o que eu te prospectei, a gente marcou a reunião, eu levei meu material, Sim. e eu fiz as etapas que eu tenho que fazer. E na vida é assim também, né? Sim. Então, assim, Mas a eu gente tinha- gera essa intenção, mas, pô, deu tudo certo também, né? Teve... Tá, mas eu tinha te falado do seu filho, porque eu falei, agora você tá nessa fase, porque eu passei por essa fase, eu acho que deve estar passando também, vamos ver se bate. Cara, dizem que o filho, pra mãe, a mãe vira mãe quando engravida. O pai, ele vira pai depois que o filho nasce. Porque na gravidez, pode falar o que for, velho, você não tá sentindo nada, você não tá com nada na mão ali, então, mas na hora que você pega a primeira vez, todo duro e tal, você fala, cara, lascou, não sei fazer isso. Preciso estudar. Você tá nessa fase de tipo, e você falou dos valores cristãos, mas pra todo o resto, tá também, tipo, Sim. estudando muito, tentando Cara, estar preparado para situações? Tem uma máxima, assim, que eu acredito em termos de personalidade, que, sabe aquela uma coisa, todas as coisas? Sim. Né? Tipo, Quem você faz uma coisa de um jeito, faz todas daquele jeito. Por exemplo, a Milena. Ela chegou onde ela chegou porque ela é muito competente e muito dedicada. Aí quando ela decidiu assim, vou ser mãe, que ela engravidou. Ela é uma especialista em maternidade, velho. Tipo, ela Pode dar aula. pode dar aula, exatamente, velho. E aí a gente entrou nessa, assim, pô, beleza, então a gente tem um filho. Vamos estudar minimamente, tipo, a nutrição. Não é muito encanado, Sim. assim. Mas sabe, Mas é tipo, preparado. pô, se eu sei que o açúcar é ruim, não vou dar, mas por que é ruim? A gente tem esse nível de Sim. curiosidade. Uhum. Não sabe? Tipo, come terra, mas não come açúcar, né? Vou fazer a introdução alimentar. Como que eu vou fazer essa introdução alimentar? Sim. Então a gente tá nessa fase de, tipo, a escolinha ainda, De experimentação, né? né? Que, velho, não tem, né? Acho que hoje a gente tem mais acesso à informação do que antes, né? Sim. Mais fácil por internet, mas tem um pediatra que a gente teve a oportunidade de ter contato que ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou assim, seja o especialista do seu filho, né? Sim. E aí a gente tá meio que nessa linha, né? Vamos tentar entender o que esse gordinho ele demanda e o que a gente vai ter que fazer pra ele, né? Sim. Porque tem ideias, né? Mas o como vai ser na jornada. E tá sendo legal? Delícia, demais. Você já falava isso, né? Todo mundo fala que só quando vive, mas é muito melhor do que eu imaginava. Assim, gás pra trabalhar, sabe? Eu já tava querendo me aposentar, eu brinco. Sim. E hoje eu falo, pô, pelo menos 20 anos. Só pelo exemplo, né? Exato. Mesmo que eu não precise, que eu ganhe na Mega ali. Mas é outro propósito, é outra motivação. E você Não sempre sei. quis ser pai. Sempre quis. E hoje você acha que a sua profissão principal é ser pai? Você já tá nesse nível? Porque eu vou te falar, o meu tá com 7 anos. Eu acho que ainda não, sendo sincero. Eu vou te falar, meu filho tá com 7 anos, fez 7 anos agora em abril, estamos em maio. Cara, eu nasci pra ser pai, irmão. Cara, não tem nada que eu goste mais do que dormir com meu filho. Jogar videogame com ele, jogar bola com ele, passear com ele. Tem nada na vida... Cara, hoje eu troco tudo na minha agenda pra estar com ele. E eu falo, cara, eu não quero mais nada. Eu só quero isso, velho. Eu poderia parar de fazer tudo só pra... E eu nunca achei que ia chegar nesse nível. Não, pra mim, você é uma referência nisso. Eu já falei pra você, né? Sim, que sim. você olha, você vê, é um modelo a ser seguido. Cara, né? e, pô, meu moleque, cara, não tem um que não fala que é meu filho, velho. Ele tem todos os meus trejeitos, tudo, assim, é zoeiro igual eu, gosta de bagunça e tudo mais e tal, mas é respeitoso, é carinhoso, é educado e assim, 100%... Então é um projeto melhor, né? Eu brinco com ele, eu falo todo dia no ouvido dele, eu falo, você vai ser melhor do que eu.
E tudo graças a Tayane, tá? Não é mérito meu não, porque Não, ela eu que pega no imaginava pé isso e mesmo. tal. Ela que pega no pé, mas cara, ser pai pra mim hoje, assim, é mais do que uma realização, cara. É meio que, do mesmo jeito que eu me preparei pra tudo, acho que você também tá nessa fase, hoje eu me preparo todos os dias por causa dele. Sabe que até legal, eu tenho que é tipo um paradigma que também me divide um pouco, que é, eu quando acordo assim, aquele sorrisinho banguela, agora ele tem um projeto de dente, né? Parece uma capivara. Parece que tem uma sujeira na boca, né? E aí ele dá aquela risada de manhã, assim, cheio de preguiça. Aí é uma mistura de sentimento que eu falo, cara, eu quero ficar o dia inteiro aqui cheirando ele e ao mesmo tempo falo, meu Deus, eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar pra dar comida pra esse Então eu moleque. falo assim, eu acho que ainda não é o meu principal, porque eu ainda tô nessa meio dividida. Sim. Mas pra mim, assim, de longe, é a melhor coisa que eu fiz, cara. Você Assim, quer que eu te falo quando que vai virar essa chave? Quando ele fala papai. Mas não é a primeira vez. É quando você tiver numa situação estressante de trabalho. Ou tipo, você tá assim, você tá parado assim, pensando, vou ter que fazer isso, tem que falar aquilo, tal, tal, tal. E ele fala assim, papai, me ajuda aqui. Papai, me ajuda a fazer a lição. Papai, me ajuda, vamos brincar, papai. Cara, esse papai pra mim tem um efeito, irmão. Que é como se tivesse um botão de desligar. Tipo assim, eu tô pensando aqui que eu tenho que fazer isso pra tal cliente, tal, tal, tal. Ele fala, papai, me ajuda aqui. Puf, apertei o botão e esqueço a vida, velho. Aí eu e ele ali, irmão. E é um negócio, delícia, né? puta, velho, é muito foda, velho. Mas sabe É que muito isso foda. é uma coisa que eu sei que vocês têm também, assim. É, eu não sou muito de reclamar, eu nem me sinto muito no direito, né, É, de, eu também. de reclamar. E isso me ajuda a levar o meu dia a dia, assim, com um pouco mais de leveza. A gente é muito grato, assim, a gestação da Milena foi muito bem. Ela também se cuidou muito, né, tipo, de alimentação, de cuidados mesmo, treino e tudo mais. O parto foi tudo bem. Não teve nem gripe, não teve nem febre com dente que nasceu. Sim, Sabe, é tudo tão redondinho ali que eu falo, pô, não tenho nem como pedir mais, eu sim. só continuo assim É, do só jeito que agradecer. tá. É gostoso demais, passa muito rápido, né? Sim, É impressionante. Você demais. pisca, agora ele tá começando a levantar assim, você fala, meu Deus do céu. Onde você vai? E agora você mudou pra praia, né? Mudei pra praia, Como cara. é que é morar na praia, irmão? Cara, assim, ó, vários paradigmas na minha cabeça, né? Tá. Que nós sempre tivemos eu sempre morei em São Bernardo, né? Pra Uhum. mim é uma localização maravilhosa, que ela é perto do interior, mas não é interior, perto da praia, mas não é praia, perto de São Paulo, mas não é São Sim. Paulo, né? E aí tem os benefícios de não estar nesses lugares e também os problemas de não estar nesses lugares, né? E nós sempre tivemos a vontade de experimentar viver no interior e eu sempre quis morar na praia. E a gente teve a oportunidade, né, antes dele nascer, de ir morar para o interior. Então nós nos mudamos antes, porque falou, vamos arriscar, vamos só nós dois, né? Sim. Se não der certo, já foi incrível e a gente já deu um check que o interior funciona. Uhum. E aí nós viemos para o ABC por conta de rede de apoio da minha família para o parto e íamos voltar para o interior. E aí apareceu uma oportunidade da gente ir pra praia e a gente ficou pensando, falou, cara, uma janela de oportunidade que é ele, antes dele entrar na escola, né? Na Sim. escolinha. Falou, pô, até ele entrar na escolinha, se a gente quiser voltar, ficar mudando assim, acho que não vai ser um problema tão grande. E aí nós fomos pra lá, cara, é outro estilo de vida. Eu rodo muito, né? Então eu continuo viajando bastante. Mas o voltar pra casa na praia É outra é vibe. diferente de voltar pra casa na cidade. Assim, o ritmo é diferente, acorda mais Até o cedo, visual, né, cara? Eu vejo os stories pratica que você mais faz. atividade Fico com física. uma raiva de você. Com inveja de falar, olha lá, o pôr do sol dele. Não, é legal demais, assim, ó, que nem Correr na orla, né? quando os dias que eu tô de home office, eu montei um escritório lá também. Pô, vou acordar cedo. Eu acordo 5h30, eu vou surfar, eu volto, me arrumo, entro no escritório pra trabalhar, tipo, é 7h30 eu tô trabalhando já, né? Caraca. Tô a 1 minuto, né, da onde eu surfo, Sim. né? Então, assim, em termos de qualidade de vida, e aí é uma coisa que a gente buscou, né, que foi uma mudança também, quando meu filho nasceu. Falou assim, pô, o que que a gente quer, né? Por que que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo? Sim. Pô, a gente gosta de se cuidar, a gente, pô, quer viver num lugar seguro, quer mais qualidade de vida. Então, assim, conforme a gente tá avançando, ainda tem muita coisa para conquistar, mas a gente está começando a se permitir
colher um pouco também do que a gente tem plantado, né? Ainda tem muita coisa para plantar, né? Sim. Mas a gente tá meio que nessa fase, assim, tá, nossa, bem gostoso. Você tem que ir lá, inclusive, né? Não Tô vou mais devendo. chamar. Não, você não vai cobrar aqui, né? Tô sendo cobrado no meu podcast aqui, ó, de um negócio que era pra ser cobrado fora. Não, sensacional, irmão. Pô, eu queria ficar mais 2 horas com você aqui, mas o tempo correu, a gente conseguiu falar de bastante coisa. Queria te agradecer por você ter vindo aqui, bater esse papo. Tenho certeza que quem assistir esse podcast aqui vai aprender muita coisa, porque você é inspiração, né? Ainda mais essa sua história aí de garoto São Bernardo, que é Senai montadora e depois empreender, acho que é uma história que inspira muita gente. E queria deixar a câmera aberta para você, dar seu recado final aí, se quiser falar como que as pessoas... Se for que você não trabalha com contato frio, mas todo mundo que assiste podcast, a maioria é meu amigo, então se precisar... Conversa com o Vini, né? Ele passa meu contato, né? E pode deixar uma mensagem, seja para quem trabalha com vendas, com empreendedorismo, ou para quem é da área de investimentos aí. A câmera é sua. Legal, cara. Eu acho que tudo é venda, isso é meio jargão, mas venda é relacionamento e relacionamento é vida, né? Se você quiser ir para esse lado assim, tem que gostar de pessoas, né? Tem que ser sincero, responsável, ético, e aí as coisas, o restante é natural. Escolher um bom produto, um bom segmento. E aí o bom produto e segmento para mim hoje, né, com a visão de mundo que eu tenho, não só comercial, mas uma coisa que se enquadre com o que você acredita. Né? Porque se você acreditar, você falaria disso de graça, que é o... É o seu caso. Que é o que eu acredito que eu me sinto realizado por isso, né? Sim. E o resto vai dar certo, certeza. Né? E qual que é o site, o Instagram da sua corretora? É emproteção, emproteção.com.br. Esse é o site, né? www. E Emproteção Financeira, que é o nosso Instagram. Legal. Mas qualquer coisa é só falar com você, que eu sei que você vai passar meu contato com bastante carinho. Com certeza. Irmão, obrigado. Vini, tamo junto. Prazer falar com você, velho. Valeu. E você que ficou aí até o final, obrigado pela moral e até o próximo episódio. Valeu.